Sabe, vamos avançar aqui. Já que a gente falou em Guerra Santa, teologia do domínio, olha o Bibi aí, olha o Bibi. Confirmando a tese dessa live. ONU aprova cessar fogo em Gaza e Israel reage. Como é que ele reagiu, Bibi? Ele disse que a ONU não tem direito moral de parar a operação. É isso que ele falou. Não tem. A gente já falou isso diversas vezes aqui na live, foi comprovada a fala dele. A ONU não tem, vocês não têm direito moral de parar a nossa operação. Segundo ele, é operação. Por quê? É histórico isso. Porque o Ocidente, no começo, apoiou Hitler. Apoiou Hitler. Deixa ele lá arrumar umas colônias, uns escravos no leste europeu. A gente já tem a África. Deixa a Alemanha ir lá. Deixa lá escravizar a sub-raça do leste europeu. Aqueles eslavos, aqueles ciganos, aquela gente subhumana, que também era a opinião da Europa. A Europa inteira, até hoje pensa isso. Tá? Então, é o que ele fala. Vocês não têm moral de apontar o dedo para nós. Por causa desse erro histórico, né? Eles apoiaram Hitler, né? Os Estados Unidos, Ford lá na Alemanha trabalhando com mão de obra judia, escrava, né? E agora, nada vai parar, Netanyahu, não para. Não para até o fim. Por causa dessa pequeno detalhe histórico. O Ocidente não tem o que falar. Não tem o que fazer, vocês não têm. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto por causa de vocês. É o que está por trás dessa fala dele. Vocês não têm moral, direito moral de parar nossa operação. História irônica, né? História cruel, a história é indiferente. Então, quando eu vejo a esquerda vindo assim, a esquerda, como é que é? A história. Então, o Bolsonaro, né, chega ao poder, faz aquela coisa toda, a história vai julgar. É típico clichê derrotista da esquerda. A história julgar, a história não julga porra nenhuma. A história é indiferente, assim como o universo, o cosmos é indiferente a nós. Não há nenhum sentido nisso daqui, a não ser os nossos próprios atos, o nosso próprio desejo de potência. Nietzsche falava isso. É o único sentido. A história vai julgar, sabe essa coisa hegeliana? A história vai julgar. Julgar o quê? Está aí o Netanyahu. Ele que está julgando, né? Ele que está julgando. Vocês não têm moral de dizer para nós o que a gente tem que fazer quando a gente parar. A história vai julgar. Por falar em história, está aqui o detalhe da história lá. O atentado lá no Crocus Hall. Aí está bombando, né, essa discussão, o atentado, né? ISIS rises again. Ninguém mais falava em terrorismo islâmico. Depois daquela série, né, de atentados na Europa, tal, na Alemanha, Inglaterra, França, Charlie Hebdo, vocês devem lembrar muito bem aquela série, aquela sequência, tá? De atentados que eram... todo o pressuposto aqui dessa live é o pressuposto aqui também dessas opiniões, essas teses aqui que vamos elencar, tentar didaticamente elencar, de cientistas políticos, analistas e etc. Tá? De que, na verdade, ISIS, Estado Islâmico, a invenção do extremismo muçulmano, a gente fala invenção porque é uma invenção mesmo dos atlanticistas, dos Estados Unidos. Desculpa repetir de novo, né? Repetir de novo isso, porque beneficia Israel.
porque Israel é o porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, sempre foi uma ameaça a questão palestina, o Estado palestino. Yasser Arafat, mais ameaçador ainda, porque o Yasser Arafat era a sua agenda política não era religiosa, não era islâmica, tá? Era secular, laica. Isso foi o mais ameaçador para os Estados Unidos. Laica e tendendo ao marxismo. Tendendo ao marxismo. Yasser Arafat. O que sustentava o Estado palestino. Nada a ver com o Alcorão, com a religião islâmica, nada. Uma questão materialista, questão geopolítica, normal. Aí os Estados Unidos tiveram que inventar o discurso do choque das civilizações e do extremismo islâmico, muçulmano, que fundamentou a geopolítica do governo Bush, Condoleezza Rice, né, a senhora da guerra, que é nome até de porta-aviões, a Condoleezza Rice, tão fudidona que foi a mulher, né? Senhora da guerra, né? Vai ter algum porta-aviões chamado Hillary Clinton, sei lá. Então, olha, inventaram isso, é o braço armado. Claro que eles pegam uns malucos, claro, que o modus operandi do ISIS, qual é? A martirização, a automartirização. Eu vou matar e vou me matar, eu vou morrer, me martirizar e vou para o céu. Vou encontrar as mulheres virgens sem burca. Nossa! Carluxo vai gostar disso, hein? Será que eu também procurava coisas assim lá na embaixada? Sei lá. Mas, enfim, vamos elencar aqui algumas ideias rapidamente aqui. Primeira tese aqui. Conflito no Afeganistão. Os interesses do grande Estado. Esse Daniel Kersfeld, ele é cientista político, ele é doutor em estudos latino-americanos também. E é interessante que ele teve, como é que a gente pode dizer? Ele participou, acho que, de um programa de televisão, deu uma entrevista, isso na televisão norte-americana, né? Onde ele observou que, vamos dizer assim, ele observou que, na verdade, estão querendo levar a Rússia, empurrar a Rússia para um conflito no Oriente Médio. Essa coisa de reavivar o islamismo, o Estado Islâmico, o ISIS, né? Ele fala o seguinte: estão tentando convencer a Rússia a abrir uma nova frente na difícil região da Ásia Central, menos de uma semana depois que o Vladimir Putin foi reeleito, com o maior apoio possível para outro mandato. É o momento em que a Ucrânia está caminhando para uma derrota, em que a Rússia conseguiu manter seu crescimento econômico em meio a um conflito armado e apesar de inúmeras sanções e embargos. Essa questão da Rússia vai vencer a guerra da Ucrânia, e mesmo assim, com os embargos, ela conseguiu crescer em meio ao conflito armado, tá? Significa que tem que empurrar a Rússia para um novo conflito no Oriente Médio. Ou seja, o Afeganistão, trazer para o Afeganistão, é a opinião dele. Ou qualquer coisa desse tipo, mas empurrar a Rússia para um conflito no Oriente Médio, tá? Ele até coloca aqui que o Afeganistão tem sido palco de conflitos em escala por décadas, que causam um duro golpe na ordem internacional. Tem a questão do ópio ali, da droga, ali é complicado. Ele coloca o seguinte: uma invasão russa armada no Afeganistão, onde a situação ainda é tensa, poderia causar uma desestabilização que, a longo prazo, também afetaria os países onde os membros do próprio ISIS, né, estão. Tá?
Então, a opinião dele é essa tese colocada por ele. É uma estratégia do próprio Ocidente para empurrar a Rússia para um novo conflito, dessa vez no Oriente Médio, tá? Na perseguição a esses terroristas, o fundamentalismo islâmico, ou coisas desse tipo. A tese é aqui colocada pelo Sun Ki, abalando a estabilidade social da Rússia. Sun Ki, quem é ele? Diretor executivo do Centro de Estudos da Rússia e da Ásia Central na Academia de Ciências Sociais de Xangai, o que não é pouca coisa, tá? Ele entra aqui, ele fala o seguinte, que o ISIS tem relações bastante ruins com os Estados Unidos, isso é questionável, mas não se pode excluir que os Estados Unidos trabalhem novamente com o ISIS. Novamente a tese dos Estados Unidos trabalharem novamente com o ISIS, por razões puramente práticas, para tentar minar a estabilidade social na Rússia, depois que Putin foi reeleito nas eleições. Tá? Por outro lado, mesmo que o ataque terrorista em Moscou não tenha sido obra dos Estados Unidos, isso não significa que não tenha havido participação de outras forças ocidentais. Tá? Então ele coloca ainda, né, as informações dos serviços secretos dos Estados Unidos, né, consubstanciado por aquela mensagem lá da embaixada dos Estados Unidos alertando a possibilidade de atentado, tá, reflete com precisão o que aconteceu. Tá? Essa é outra. Vamos pegar uma outra opinião. Esse aqui é interessante, o Marcos Papadopoulos. Marcos Papadopoulos. Isso no canal GGTN América. Tá? Quem é esse cara? Ele é historiador, analista, ele é especialista em história da Rússia. Ele coloca, aí vem a tese que a gente já vem levantando aqui também, isso não tem nada a ver com o modus operandi do ISIS. Então ele coloca o seguinte, em primeiro lugar, os terroristas do ISIS não são pagos por ataques terroristas. Vocês devem ter visto as informações, os interrogatórios que eles receberam dinheiro, foram convidados pela internet, ou coisa desse tipo. Em segundo lugar, os terroristas do ISIS vão ao local de um ataque terrorista para morrer na luta contra as forças de segurança ou cometer suicídio. Ou eles são assassinados ou eles se matam. E por que eles fazem isso? Pergunta o Papadopoulos. Por que eles fazem isso? Porque são extremistas, porque são fanáticos, porque são doentes mentais e porque acreditam que sua morte os torna um mártir. Mas os assassinos em Moscou fugiram do local do crime para a Ucrânia. Portanto, o que teríamos visto em Moscou não corresponde aos métodos do ISIS. Crava o Papadopoulos. Crava aqui. Não tem nada a ver com o ISIS. Tá? Então tem a ver com o quê? Aí, de novo, vem aquela coisa do Ocidente, a participação. E aí, para terminar, inclusive mais uma dama da guerra aqui. A Victoria Nuland, ex-subsecretária de Estado, é outra, assim, desde Condoleezza Rice do governo Bush, são as damas de ferro da guerra dos Estados Unidos. A Victoria Nuland, ela fala de guerra, ela fala o seguinte, guerra assimétrica e outras surpresas dos Estados Unidos que virão. Aonde ela falou, nessa comunicação aqui da embaixada dos Estados Unidos e consulados na Rússia, isso na comemoração aí dos 2 anos da guerra na Ucrânia. O que ela disse? Com relação à ajuda, o dinheiro que é dado na Ucrânia, ela falou o seguinte, com esse dinheiro, a Ucrânia será capaz de lutar de volta no leste
e acelerar a guerra assimétrica. Veja bem a expressão, acelerar a guerra assimétrica, que provou ser mais eficaz. Que provou no passado outras estratégias de guerra assimétrica usadas pelos Estados Unidos, que sempre se provou ser mais eficaz do que uma guerra comum. E aí continua ela. E como eu disse em Kiev há 3 semanas atrás, esse financiamento adicional garantirá que Putin tenha algumas surpresas desagradáveis no campo de batalha este ano, sentenciou sombriamente Victoria Nuland. Tá? Isso aqui é sério. Então, ela fala, as guerras assimétricas são muito mais eficientes. Então, isso se junta, né, àquela questão que a gente está discutindo do Baudrillard, dos não acontecimentos desse domingo, de que a guerra tradicional já não faz mais a cabeça do Ocidente, tá? Mas é o terrorismo, que o terrorismo trabalha com a lógica do refém e da chantagem. Assim como o Copom faz com a economia brasileira, terrorismo econômico. Se tiver crescimento econômico, a gente aumenta os juros, não pode. Pega a sociedade como refém. É o modus operandi ocidental. Eles não se dão mais bem com guerras. Tá? Tipo, soldados se enfrentando, infantaria, terreno para ser ocupado. A guerra não é mais de ocupação geográfica, é ocupação mental, é ocupação do imaginário, através da lógica do refém e da chantagem. É com isso que eles trabalham atualmente. Guerra cognitiva, em síntese, guerra cognitiva. Tá? Então, está aqui algumas teses interessantes que até corroboram aqui com o que a gente vem discutindo aqui nessa live, né? Nesses giros de notícias. Giros de notícias. Desculpa. Eu sei que eu estou sendo infame. Eu sei que estou sendo o tiozão do pavê, o tiozão do churrasco. Que coisa. É isso aí, gente. Eu acho que terminou, né? Terminou? Tem mais coisa aí para falar? Tem mais coisa para falar? Terminou. Alguém aqui tem mais alguma colocação? Vamos ver de perto aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma colocação.